Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos então, dentro dessa nossa nova dinâmica, gravar a nossa aula aqui, que no dia de hoje será sobre o capítulo 2 do nosso livro, o livro Ciência Política e Teoria do Estado, do professor Lênio Streck e do professor José Luiz Bolzan de Moraes. O capítulo 2, gente, é o capítulo a respeito do Estado na teoria política moderna. Nós chegaremos nessa aula de hoje até o momento em que nós discutiremos a primeira versão do Estado moderno dentro de uma concepção que é um pouco mais próxima daquela que nós temos hoje. Passaremos pela segunda versão, pela terceira versão, enfim. A partir de agora nós começamos a observar o Estado, como ele tem se constituído, como tem se construído, quais são suas instituições importantes, quais são as bases por sobre as quais ele se constrói, ele se funda. Então é bastante interessante para que nós compreendamos a dinâmica na qual nós estamos inseridos agora. Talvez lá naquela nossa primeira aula em que nós discutimos qual é a função, para que serve a ciência política, faz sentido falar numa teoria do Estado, talvez lá naquele momento as coisas tenham sido um pouco mais difíceis de visualizar. Mas agora, em razão de todos esses acontecimentos recentes, nós podemos observar ao redor do mundo que cada Estado, cada modelo, cada sociedade responde de uma forma às crises que se apresentam nesse nosso mundo contemporâneo agora, logo após a Idade Moderna. Então, gente, em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam todos bem, que estejam conseguindo cuidar dos seus, que não estejam passando por grandes dificuldades, nada além do que essas dificuldades que nos são impostas a todos e todas, e que possam, na medida do possível, continuar estudando, que vocês tenham podido continuar compreendendo as questões e mantendo a calma e mantendo o foco. Eu sei que é difícil nesse momento, para nós professores também é difícil, não tenham dúvidas disso, mas como uma forma de facilitar o estudo de vocês, e a ideia é que essa aula não seja tão longa assim, a gente vai fazer uma pequena digressão aqui a respeito de um pouquinho do que a gente já viu, para chegar até o conteúdo da aula de hoje, de forma que o vídeo não seja, como já disse, tão extenso assim. Espero que esse vídeo possa auxiliá-los nos estudos e que vocês consigam abstrair essas questões paralelas e consigam construir uma percepção inteligente, uma percepção crítica do mundo dentro dessa dinâmica na qual nós estamos inseridos. E que vocês consigam também compreender as relações que existem e que são inseparáveis, eu diria, nos tempos de hoje, como foram desde o princípio do Estado moderno, a respeito de Estado e direito, ou de uma autonomia e de uma soberania do Estado e da burocracia, muitas vezes materializada no direito. Então vamos lá, gente. Algumas considerações gerais a respeito do Estado na teoria política moderna. Vocês devem lembrar que nós vimos nas aulas passadas algumas teorias tanto não contratualistas, isto é, aquelas teorias da origem espontânea da sociedade e do Estado, aquelas teorias de atos de conquista, enfim, uma série de teorias não ligadas à lógica contratualista, sobre a qual nós já falamos e hoje vamos aprofundar. E vocês também devem lembrar que há uma série de modelos estatais pré-modernos, aquelas formas estatais pré-modernas. Lembrem, falamos do Estado oriental, falamos de outros modelos de Estado, chegando até desde as cidades-estado grega, a civitas romana, até chegar no feudalismo, que é a principal forma estatal pré-moderna, com todas as suas particularidades e peculiaridades, para chegarmos, enfim, àquele momento último de transição de um período histórico para outro,
que é o que nós chamamos de sociedade estamental. E por que sociedade estamental? Porque nesse período, gente, nesse período final de transição do feudalismo para o Estado moderno, nós não temos ainda um Estado bem definido, mas começamos a ter formações que são muito similares e relações entre as elites que também começam a se estruturar de uma forma que criam obrigações, responsabilidades para cada uma delas em relação às outras. Podemos pensar na lógica dos principados ou na lógica de uma série de estados modernos hoje na sua forma pré-estado moderno, como por exemplo regiões como França, Inglaterra, Espanha, Suécia, em que não há efetivamente aquela figura do rei, do monarca soberano que controla uma grande parte do território, mas nós temos uma série de pequenos territórios que identificam em uma figura poderosa daquela localidade a pessoa do rei, de um príncipe rei, mas não ainda dentro de uma estrutura estatal como nós conhecemos hoje. Pensem, por exemplo, que se numa realidade inicial lá do medievo, daqueles períodos lá que perpassam pelo século IV, V, VI, enfim, que nós temos o começo da estrutura feudal, com um senhor feudal que vai ter o controle de determinada localidade e vai se organizando mediante tradições, mediante o que nós chamamos de um direito consuetudinário, lembram disso? Até o momento em que esses feudos entre si começam a ter mais relações, alguns feudos maiores se desmembram, nós vamos ter a relação de suzerania e vassalagem, e a partir daí nós temos uma série de novas relações que vão se estabelecendo, vamos ter um clero ascendente, e lá mais para o final do medievo vamos ter o início de uma burguesia ascendente que, por meio do seu poder financeiro, por meio do capital, começa a comprar títulos e começa a galgar alguma importância. Então nós temos aí uma categoria que é o alto clero, o baixo clero, vamos ter a burguesia, vamos ter a nobreza dentro da estrutura com esse príncipe. Então é um príncipe que tem muito poder dentro dessa pequena estrutura, que não chega a ser ainda um estado, mas que começa a ficar limitado por essas relações, que não são leis escritas, são muito antes leis de costumes, né? Costumes que vão se estabelecendo e que vão limitando o poder de cada estamento que existe naquela divisão nesse período muito particular. Então, gente, para explicar a forma como essas questões vão tomando mais importância ao longo da história, há aqueles autores que nós já vimos que discordam da ideia de um contrato, e há esses autores que são mais bem recepcionados pela doutrina e que nos auxiliam a pensar a formação do Estado, que são os autores ditos contratualistas. E vocês devem lembrar que nós discutimos bastante dentro daquela compreensão, daquela percepção, daquele pensamento de formação da sociedade, que também havia essa lógica do contrato. Então, aquela mesma lógica de contrato social que foi utilizada para nós pensarmos o início da sociedade, aqui nós vamos utilizar para perceber como os autores se utilizam dessa construção, dessa teoria, para dizer como foi o início das formas estatais. O primeiro grande contratualista, e vamos ver aí ainda que há autores que discordam um pouco a respeito de como teria se dado esse período, né, e no que consistiria esse contrato, quais os limites ou não limites que existem da elaboração desse contrato social, e há ainda um autor importante para que nós pensemos aqui, para além da lógica dos anarquistas que negam qualquer tipo de poder, mas que é um autor que nega o contrato, é um autor que vai negar a necessidade ou um caminho que está sendo trilhado rumo ao fim do Estado, que esse autor é o Karl Marx. Mas já chegaremos lá. Então, retomando aqui, gente, o que é importante a gente visualizar nesse primeiro momento? Vocês devem lembrar que eu falei que no ano de 1648 nós temos pela primeira vez uma compreensão de que os estados eles se tornam autônomos. Autônomos reconhecem ao mesmo tempo uma autonomia do outro. Essa autonomia, na lógica dos estados, nós vamos chamar de soberania, uma das características fundamentais para se pensar o Estado moderno. Lembrem, temos o povo, temos o território, temos que ter soberania,
o reconhecimento dessa soberania por parte de outros estados, e dentro dessa estrutura de soberania, o Estado vai estabelecer uma ordem jurídica, uma ordem formal, a partir da qual vai adquirir o monopólio das leis e vai ter também condições de regular internamente como se dá as relações de segurança e também externamente a partir dos seus exércitos nacionais. Isso basicamente é uma estrutura primeira, assim, que acontece lá no ano de 1648, um reconhecimento mútuo naquele concerto entre estados que vai delimitar as fronteiras da Europa, e a partir daí nós temos essas primeiras construções. Mas como vai se dar isso? E quem é que é importante nesse momento histórico para construir a lógica de uma lógica contratual de formação dos estados? O primeiro autor que nós temos que observar, e que é muito importante para delimitar essa primeira forma de Estado moderno, é um autor chamado Thomas Hobbes. Ele escreve lá na Inglaterra, em 1651, um livro chamado O Leviatã. O Leviatã é um livro que explicita, a partir do ponto de vista do Thomas Hobbes, como se dá a alteração de um estado de natureza, a partir desse contrato, até um estado de sociedade civil. E essas três expressões são importantes, gente, porque vocês devem lembrar que cada autor tem uma forma de olhar para como seria esse momento em que nós tínhamos uma lógica de estado de natureza. Nós vamos ter, em um primeiro momento, Thomas Hobbes, como já disse, como esse primeiro autor contratualista, que vai dizer que nesse período primitivo de sociedade, nós tínhamos uma lógica em que o estado de natureza era um estado de todos contra todos, ou o homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. Então, para o Hobbes, para escapar desse estado de caos total, que era o estado de natureza, as pessoas optaram, decidiram sair dessa dinâmica e passar a uma dinâmica na qual transferem os seus poderes em nome de segurança, isso é, para evitar aquele caos, aquele estado de todos contra todos, de uma violência potencial, de uma sociedade com muitos delitos e com muitos conflitos, saem dessa dinâmica, aceitam escapar dessa dinâmica por meio da transferência de uma boa parte da autonomia individual para um soberano. O soberano, nas palavras do Thomas Hobbes, vai ser o Estado, ou esse monstro bíblico que ele chama de Leviatã, resgatando a herança judaico-cristã hebraica. Então, gente, o que acontece aí, dentro da lógica do Thomas Hobbes, é que a partir do contrato social nós vamos ter um Estado que é maior do que todos os seus súditos. E aí nós temos uma expressão importante, porque nós saímos da lógica da dinâmica feudal, estamental, em que o servo era alguém que estava submetido a essa dinâmica, a essa racionalidade de poder a partir de um poder carismático, em que aquele senhor, em que aquela pessoa que exercia o poder exercia a partir das suas percepções e de costumes, para uma dinâmica na qual o servo sai de propriedade, ou de algo próximo à propriedade, para uma lógica de súdito, de um rei, de um soberano. Essa transição conferiria a esse súdito muito mais direitos, a partir de um momento em que se percebe que esse soberano, que é o Estado e que vai se confundir na ótica do Thomas Hobbes com o próprio rei, dentro de uma dinâmica de direito divino, que esse rei ele exerce um poder não a partir de suas compreensões, de seu humor ou de costumes, mas a partir de leis estabelecidas. Então, aqueles pactos que começaram a se formar no período de uma sociedade pré-moderna, isso é, aquele entremeio, aquele interregno entre medievo e sociedade moderna, que é a sociedade estamental, aqueles acordos que haviam entre as parcelas mais elitizadas da sociedade da época, passam a se transferir também para as relações do Estado com os seus súditos. Então, aquela pessoa que estava completamente dentro de uma submissão em relação à vontade do seu senhor, a partir daquela dominação carismática, passa agora a contar com alguns direitos que vão se estabelecer na forma da lei e que vão se materializar também a respeito de uma dominação não mais carismática, mas aquilo que o Weber chamou de uma dominação formal, racional,
uma dominação legal, uma dominação burocrática. Então a estrutura se modifica. Mas por que isso acontece, gente, nesse período histórico, antes de avançar para os próximos contratualistas? Isso acontece, gente, porque a forma como a sociedade está se organizando está se modificando o tempo todo. Então, se nós temos lá no medievo, século após século, modificações, e vamos ter lá alterações na forma como o comércio se estabelece, há um momento em que a burguesia ascendente começa a adquirir mais poder por possuir mais possibilidades econômicas. E essa burguesia ascendente, que num primeiro momento compra títulos, há um filme muito bom sobre isso, talvez se chame O Círculo das Vaidades, O Circo das Vaidades, algo assim, que demonstra um pouco como acontece isso no período em que a burguesia começa a comprar títulos para se elevar a uma categoria nobre e, portanto, com mais prestígio na sociedade. Então, a forma de conseguir o poder começa a ser a forma, mais do que aqueles direitos de nascença e do pertencimento a um estamento mais privilegiado, passa a ser a possibilidade de adquirir capital, de acumular capital e de utilizar esse capital, inclusive, para comprar títulos nobres, títulos nobiliárquicos. Mas isso passa a ser insuficiente, na medida em que essa burguesia precisa de mais segurança para negociar. E ela nunca sabe o que vai estar ali no outro feudo, o que vai estar de uma determinada fronteira para lá, quais serão os impostos, se esses impostos vão se alterar, de forma que ela já não sabe mais quanto pode ganhar a partir do exercício do comércio. Então a dinâmica vai se alterando e o poder do capital vai se alavancando. E as exigências dessa classe, que é a classe que paga os tributos efetivamente, começa a ficar cada vez mais alavancada, mais exigente em relação àqueles que exercem o poder em uma dinâmica passada. Então, gente, nesse período nós temos essa ascensão da burguesia que cada vez mais vai exigir uma alteração na organização que se dá, e essa alteração vai se dar por meio dessa construção de um ente que não existia até então, que é o Estado moderno. Como já falei, Thomas Hobbes tinha uma percepção de como se deu esse momento, que seria essa necessidade de um salto de um estado de natureza a partir do contrato social para o estado civil, que se daria pelo medo, por aquele temor de viver em um estado de natureza em que é um estado de guerra de todos contra todos. Mas essa não é a única perspectiva e Thomas Hobbes não é o contratualista mais importante. Ele é um dos mais importantes. Quem mais nós poderíamos destacar aqui como um autor importante dentro da lógica contratualista e que não pensa exatamente nos mesmos termos do Thomas Hobbes? É um autor que nasce um pouquinho mais para frente ali, que vai pensar um pouquinho mais avante. Esse autor é John Locke, e ele é considerado o pai do liberalismo político. John Locke é um autor que pode ser considerado, em certos termos, em certa medida, um justnaturalista, porque ele vai dizer que mesmo lá no estado de natureza, mesmo antes de qualquer tipo de contrato social, nós tínhamos uma lógica em que os seres humanos eles tinham uma relativa organização e já possuíam direitos mesmo antes de haver qualquer tipo de direito institucionalizado. Antes do direito como instituição, já haviam aqueles direitos que eram inerentes às pessoas. E ele vai dizer que esses direitos eram a vida, a liberdade e a propriedade privada. E que, portanto, o estabelecimento de um contrato social para estabelecer efetivamente e institucionalizar uma sociedade civil se daria para resguardar, em primeiro lugar, esses direitos que já eram inerentes a todos os seres humanos: liberdade, vida e propriedade. Então a gente percebe aqui uma diferenciação no olhar desses dois autores contratualistas, ambos ingleses, que é bastante substancial. Enquanto o primeiro percebe que no estado de natureza não há garantia nenhuma e há um estado de guerra, e que o Estado vem para mitigar e para garantir a segurança dessas pessoas, nós temos um segundo autor que vai dizer que já há direitos pré-existentes à noção de Estado e que o Estado só deve vir para garantir esses direitos.
Então, desde o princípio, John Locke já está preocupado com essa questão dos limites do Estado em relação às pessoas. Ainda assim, Locke é importante porque ele percebe uma outra alternativa à proposta do Thomas Hobbes. O John Locke vai dizer que esse executivo, que na perspectiva do Locke, na perspectiva do Hobbes, vai ser o soberano, e que dentro dessa lógica de um poder executivo tudo pode, Locke vai dizer que não, e que deve haver uma outra instituição entre elas que exerça um poder em relação a esse executivo, que não pode ser um todo-poderoso. John Locke vai defender de uma forma muito substancial a noção de parlamento, em que há uma série de representantes da sociedade civil e que podem exercer um controle em relação a esse soberano. Então, o poder do soberano em Locke, ele é limitado. Para Locke, a função do Estado, dentro da sua estrutura, com o parlamento, com o monarca, enfim, ela serve para garantir aqueles direitos iniciais e não para submeter as pessoas a qualquer tipo de situação que possa ser percebida como um exagero ou como uma violação em relação a esses direitos que são direitos naturais. Por fim, nós podemos destacar ainda um terceiro contratualista que é muito importante, que é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, já também um pouquinho mais para frente, vai pensar em outros termos a forma como se dá esse estabelecimento da sociedade por meio de um contrato, e talvez Jean-Jacques Rousseau seja o mais romântico dos três em relação a como seria o estado de natureza. Para o Rousseau, nós teríamos uma sociedade na qual as pessoas são bons selvagens, com uma tendência a cooperar e não brigar, e que, na verdade, o início dos problemas da humanidade se dá quando uma primeira pessoa cerca um pedaço de terra e diz isso aqui é meu. Então, para o Jean-Jacques Rousseau, é a sociedade que acaba corrompendo o homem e a mulher, que no seu estado mais primitivo, que no seu estado natural, pode ser pensado como um bom selvagem. Não há essa briga entre seres humanos que são bons e cooperativos entre si. Essas três teorias a respeito do contrato social são as mais importantes para que nós pensemos, nesse primeiro momento, como se dá a estrutura do Estado moderno. Então, gente, avançando um pouquinho aqui, já percebemos como se dá esse pensamento contratualista, que se contrapõe a um pensamento orgânico. Lembrem, todos aqueles autores que defendem a lógica de um surgimento natural, espontâneo, a gente pode chamar de autores que defendem uma concepção orgânica do Estado, e a esses que defendem a concepção orgânica, a gente opõe os autores contratualistas, e que vamos ter aqui, então, essas três ideias centrais. Primeiro, o estado de natureza como uma hipótese lógica negativa, isto é, a compreensão de que há um problema a ser resolvido, há uma ausência de regulamentação, e isso pode ser prejudicial. Depois, o contrato como esse instrumento de emancipação da sociedade e de uma passagem de um estado de natureza para a terceira ideia importante, que é a ideia de uma sociedade civil. Essa sim agora organizada com uma série de instituições, com leis e com uma organização importante para a vida em sociedade, com a evolução da sociedade. Então vejam, gente, a forma de pensar a soberania e os limites de soberania também se altera em relação a esses autores. Se nós temos, em primeiro lugar, um autor como Thomas Hobbes, que vai defender que o Estado se personifica na pessoa do soberano, nós vamos ter uma soberania diretamente vinculada à noção de Estado, mas vinculada à noção de uma pessoa, de um soberano, de um monarca. Enquanto que lá em Locke nós vamos já ter uma concepção mitigada disso, para chegarmos em Rousseau e percebermos que para ele a concepção de soberania
está absolutamente vinculada à noção de povo, à noção de vontade geral. Para o Rousseau, diferente dos autores anteriores, é o grande povo que é dotado da soberania. Aqueles que exercem posições de poder o fazem em nome do povo. Aliás, é a concepção que nós temos até hoje, né? Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Essa ideia é uma ideia russoniana lá do século XVIII e é a ideia que vai mover a Revolução Francesa de 1789. Mas já vamos chegar lá. Então, passada essa compreensão aqui a respeito de uma evolução dentro da ótica contratualista que sai de um estado de natureza e vai até o estado moderno, passando pelo contrato social e a sociedade civil, nós podemos lembrar aqui mais uma vez que o que condiciona, o que estabelece a lógica do estado moderno são esses elementos materiais, povo e território, e o elemento formal é percebido na forma de soberania. Então, gente, mais uma vez aqui, para que nós não percamos o fio da meada, nós temos aqui nessa dinâmica do Estado moderno, na sua primeira versão hobbesiana, uma alteração da forma de dominação, como nos ensinou Weber, que sai daquela perspectiva carismática vinculada a uma pessoa por algum exercício costumeiro de poder ou por uma questão mais pensada a partir de uma lógica natural, e racionalizamos isso de uma forma que transformamos isso em uma instituição. O poder vai estar em uma pessoa, é verdade, mas a dominação exercida por essa pessoa não é uma dominação baseada em costumes, e sim uma dominação baseada na lei. Então, isso confere, em alguma medida, uma racionalidade maior e uma segurança relativa maior para aquelas pessoas. Podemos pensar que o Instituto do Habeas Corpus surge lá na Inglaterra como um direito das pessoas em relação a possíveis arbitrariedades dos soberanos. Então, isso vai fazer com que a gente dê esse salto do estado estamental anterior para o estado moderno. Só como disse, há uma identificação absoluta na primeira versão do estado moderno, que é o estado absolutista, aqui já para a gente colocar em termos, né, que é essa versão defendida pelo Thomas Hobbes, em que há uma confusão entre o próprio Estado e o soberano que exerce o poder dentro desse Estado. Talvez algumas das principais expressões que nós possamos identificar estejam em um velho ditado que existia lá na Inglaterra, que dizia "The king can do no wrong, can be no wrong", quer dizer, o rei não pode fazer nada de errado, o rei nunca está errado. Ou talvez ali no final dos anos 1600, na França, em que com o Luís XIV nós vamos ter uma expressão que talvez seja essa sim, a expressão que mais ilustra o que é a perspectiva desse período, que é l'état c'est moi, o Estado sou eu. Esse rei era conhecido, auto-intitulado e percebido como o Rei Sol. Então vejam, Sol, né? Aquela pessoa ao redor da qual tudo gira. Então, muito essa era a dinâmica, a perspectiva dessa primeira versão do Estado moderno. Só é importante perceber que nada vem do nada. E essa aceitação, os fatores socioeconômicos que permitiram a construção de uma lógica como essa, uma lógica de estados soberanos, ela está exatamente vinculada ao aspecto econômico, que é aquela necessidade que a burguesia teve de ter um pouco mais de segurança para negociar, isso é, saber quanto vale uma moeda aqui, quanto vale uma moeda lá, saber o quanto de tributos eu tenho que pagar aqui e o quanto de tributos eu tenho que pagar lá, saber que eu posso contar com uma segurança dentro de um determinado território que me é garantida por um monarca ou por qualquer pessoa que seja, que nesse caso vai acabar se desenhando para a figura do Estado e do soberano em cada Estado. Então vejam, tudo isso se dá a partir de uma organização maior desse Estado que está surgindo e que vai se caracterizar por 4 pilares fundamentais nesse período. Isso é, quais são as funções que eram muito diluídas e que acabam centralizando dentro de cada Estado.
Em primeiro, tudo dentro de uma lógica burocrática, tá, gente? A primeira, então, vai ser o monopólio do sistema monetário. Então a gente deixa de ter milhares de moedas cunhadas de formas diferentes para ter em cada território aquela moedinha com a cara do rei, que vai ser a moeda que vale, e todo mundo sabe o quanto vale. Vamos ter, em um segundo lugar, o monopólio do sistema fiscal. Isso é, a partir de agora, não é cada estrada, não é cada pessoa que controla uma estrada ou cada exército que controla um pedacinho de território que vai cobrar tributos para que haja uma passagem ali ou para escoltar uma determinada caravana. Agora nós vamos ter esse monopólio fiscal a partir do rei, a partir desse soberano que exerce o poder do Estado. Em terceiro lugar, o monopólio da realização da justiça. Nós não temos mais aquela dinâmica em que se algo tido por uma violação dos costumes acontece num feudo A ou se acontece num feudo B, vai ter uma resolução diferente a partir de quem for o senhor feudal naquela situação. Não tem mais isso. A partir de agora nós vamos ter esse monopólio por parte do Estado, que tanto faz as leis, quanto submete as pessoas a processos judiciais, quanto vai conceder a essas pessoas o direito de recorrer, o direito de se defender, diferente do que nós tínhamos anteriormente. E, por fim, vamos ter a possibilidade de exércitos nacionais, o que vai fazer com que esses estados acabem se constituindo como exércitos nacionais. E vejam, em um primeiro momento nós temos uma dinâmica, nós temos uma lógica de estados que ainda não são o que nós vamos chamar depois de Estado-nação. Porque os estados são uma construção, são uma elaboração fictícia, são uma construção que se dá a partir de uma dominação, de afinidades, enfim, cada território vai ter o seu processo peculiar e particular de construção. Aliás, nós podemos ver algumas dessas consequências até hoje. Pensem, por exemplo, na região da Espanha, que nós tínhamos até pouco tempo um movimento de separação do País Basco. Nós vamos ter lá no sul da Espanha, lá próximo à região da Andaluzia, em que há um estado diferente do resto da Espanha, e vamos ter agora, mais recentemente, movimentos de separação na região da Catalunha. Então, nós temos dentro de um mesmo Estado Nacional uma série de pequenas regiões que possuem suas particularidades e possuem identificações nacionais que às vezes sobrepujam aquelas identificações que são falsamente construídas dentro da lógica do Estado. Só que para a construção, então, naquele primeiro momento e para o estabelecimento dessas construções, desses aparatos estatais que surgem ali, a lógica de nação vai vir só em um segundo momento, que se dá justamente a partir da construção desse quarto pilar burocrático, que é a formação dos exércitos nacionais. Porque a partir do momento em que as pessoas começam a se juntar ao Estado Nacional e que o pagamento para fazer parte daquele exército vem por parte de um rei, que é o soberano, que controla toda aquela região, as pessoas começam a guerrear juntas, começam a enfrentar outros exércitos e a partir daí começa a se constituir esse sentimento de nacionalidade. Então aquelas línguas que eram todas um pouco diferentes, elas começam a se compactuar, começam a se familiarizar entre elas e se estabelece um idioma nacional, se estabelecem lutas conjuntas, lutas nacionais, e a partir daí sim é que aquele Estado fictício começa a tomar uma aparência um pouco mais forte de um Estado nacional, porque as pessoas começam a se sentir parte desse todo maior, algo que seria muito difícil de pensar no período anterior, lá do medievo ou mesmo da sociedade estamental. Então aqui, gente, finalmente chegando a essa primeira versão do Estado absolutista, do Estado moderno, que é o Estado absolutista, nós vamos ter como uma característica fundamental o rompimento da ideia de um servo, que é um servo a um senhor feudal, para termos a partir desse rompimento uma passagem para um novo status das pessoas, que vai ser o status de súditos de um rei. Então isso aqui parece algo meramente formal, mas não é. É o que está nos explicando que
que há uma nova relação de direitos e deveres das pessoas para com um soberano e não para com as sortes ou os dissabores de estar incluído em um determinado feudo ou outro. Então a gente passa do estado estamental e vai, enfim, chegar no estado moderno, que vai perdurar por vários séculos. É uma questão bastante sofisticada compreender como se dá esse processo e por que as pessoas aceitavam nesse primeiro momento que todo o poder ficasse nas mãos de um soberano, mas como disse, as ideias que vigiam naquele momento era, do lado do poder econômico, a necessidade de que houvesse uma regulamentação maior e que se estabeleceu uma possibilidade a partir de uma dinâmica que vinha acontecendo já desde o medievo, de uma política de casamentos, de uma política de anexação de territórios, enfim. A primeira formação que se dá é a partir desse absolutismo que se vai confundir com a figura do próprio monarca dentro do Estado, em que esse monarca representa a vontade do Estado, representa o próprio Leviatã, algo que começa lá no Concerto de Nações, lá na Paz de Westfália de 1648, e que vai se estruturar com o Leviatã do Hobbes em 1651. Então nós temos esse asseguramento de uma unidade territorial dos reinos, em que as pessoas se submetem àquilo e que as pessoas pouco a pouco vão se acostumando à lógica de um Estado soberano, de um soberano, que é percebido pelas pessoas não como alguém que atingiu o poder por méritos ou por conquistas ou por voto, mas sim como um representante de Deus na Terra. E nesse período, é claro que a própria igreja vai ter uma importância substancial para garantir isso. Era o próprio Papa que concedia aos reis a coroa, quando era o momento do coroamento, da coroação. Então, nós temos essa estrutura, que é a estrutura do primeiro modelo do Estado moderno, o Estado absolutista. Na segunda versão do Estado moderno, que a gente vai ver a partir da próxima aula, nós vamos ver como há um descontentamento com o passar do tempo em relação a essa estrutura e de como as pessoas começam a se organizar e exigir alguns outros direitos, muito ancorado nas ideias de outros filósofos iluministas como John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Ademais, há nesse período autores de outras áreas, enfim, a ciência vai se desenvolvendo, podemos pensar aí nas ideias de Adam Smith com a riqueza das nações. Tudo isso são criações, são formações, são alterações do ponto de vista da inteligência, da intelectualidade da época, da universalidade do conhecimento, que vão alterando a forma como o Estado se organiza. Então aqui nós temos a lógica de um monarca que tem uma soberania perpétua, porque o direito divino, o direito de governar é um direito divino, um direito hereditário, e é assim que se dá a organização, saltando, relembro, de uma dominação que era carismática para uma dominação formal, racional, legal. O Weber vai dizer que o traço fundamental desse momento, de uma forma geral, é a transição a partir da construção de uma burocracia, por um lado, e do Exército Nacional, de outro. E dentro de burocracia a gente pode pensar naqueles elementos sobre os quais já conversamos, que são o monopólio monetário, o monopólio fiscal e o monopólio do direito, tanto da criação normativa quanto da sua aplicação por meio dos órgãos do sistema de justiça da época. E por outro lado, o exército. O exército, pensando aí não só o exército nacional de luta contra inimigos, mas podemos pensar também a racionalidade interna. Então o Estado ele tem a sua justificação, e lembremos que a ideia inicial de Hobbes era evitar aquele Estado de todos contra todos, evitar o perigo à segurança das pessoas e, portanto, materializar, garantir a manutenção da segurança a partir de uma defesa em relação a inimigos externos, isto é, aqueles que estão para além das fronteiras territoriais, e também eventuais inimigos internos que seriam possivelmente criminosos. Então,
a função do Estado em garantir a segurança, por um lado vai contar com um exército e por outro lado vai contar com as polícias. Gente, nós temos aqui, ainda podemos falar nessa aula a respeito de uma visão negativa do Estado. Se demonstramos nesse momento todos os pressupostos que justificam a criação de um Estado, temos, por outro lado, autores que defendem que são todos esses pressupostos que se constroem ou que se manifestam apenas para alterar a forma como a dominação é exercida por parte de poderosos ou por opressores em relação a uma outra parcela da população que historicamente é oprimida. Então podemos pensar aqui, ao invés de uma teoria contratual positiva do Estado, numa teoria negativa em relação ao Estado, ou uma visão negativa a respeito do Estado. E o autor principal aqui, ou os autores principais, são Engels e Marx, que vão pensar ali no século XIX, de como se dá essa estrutura de dominação que se repete ao longo do tempo. Esses autores vão dizer que lá na antiguidade nós tínhamos uma lógica em que havia proprietários, cidadãos, nobres de um lado e escravos de outro. E que essa estrutura, com tudo o que se deu, o rompimento do tempo antigo, o fim das cidades-estado gregas, o fim da civitas romana, só serviu para que se estabelecesse em seu lugar uma nova estrutura de dominação, em que, mais uma vez, alguns poucos poderosos, alguns poucos opressores exploravam uma outra categoria, uma outra classe de pessoas que eram oprimidas. Nessa transição do período antigo para o medievo, Marx vai dizer que aqueles que eram proprietários, aqueles que eram os cidadãos, se tornaram os senhores, se tornaram os suzeranos, se tornaram vassalos, os nobres. E se de um lado nós tínhamos nobres no medievo, do outro lado nós tínhamos os servos. Então, se lá na antiguidade nós tínhamos senhores e escravos, agora nós temos senhores e servos, em que a estrutura de dominação, a estrutura de exploração se repete dentro de uma dinâmica histórica, ou o que eles chamam de um materialismo histórico, dizendo que a lei que mais importa ao longo da história é essa lei de dominação que tende a se repetir dentro de uma estrutura dialética. Então, no terceiro momento agora, para o Marx, da passagem do medievo para essa nova dinâmica de um Estado moderno, aqui pouco a pouco nós vamos tendo uma dominação que sai da lógica dos senhores e dos servos para a lógica dos capitalistas ou da burguesia em relação à classe trabalhadora. Então, em Marx e Engels, nós temos essa visão negativa em relação ao Estado, porque eles vão dizer que o Estado nada mais é, nessa estrutura moderna, do que o comitê organizado da burguesia. Eles vão dizer que a cada momento histórico, as classes dominantes precisam criar uma série de aparatos, uma série de instituições que garantam e legitimem a possibilidade de exploração de uma classe dominante em relação a uma classe dominada, uma classe explorada. Então, gente, nós vamos ter aqui, em Marx e Engels, o pensamento de que o Estado nada mais é do que a manifestação em uma superestrutura de uma infraestrutura econômica em que essa infraestrutura econômica determina a superestrutura. Então, não é o Estado que vai dizer como se organiza a economia, mas o contrário. Esses autores defenderam isso como uma lei histórica e, portanto, vocês poderiam pensar que isso se manifestaria até hoje, dentro da lógica desses autores ou de autores ditos marxianos, isso é, os seguidores de Marx. Eles vão continuar defendendo isso, que na verdade o Estado ele está a serviço da economia. Tudo que acontece dentro de uma lógica superestrutural, que é a lógica do Estado, está submetido ao que preceitua ou ao que clama a economia. Então a economia é que determina como será o Estado, e em Marx e Engels a percepção de que o Estado moderno se organizou dessa forma e deu esse giro a partir do medievo, nada mais foi do que uma manifestação da alteração da estrutura econômica com uma classe burguesa ascendente que começou a exigir mais instituições do Estado, e esse Estado se modifica, portanto, ou surge nessa nova
modalidade para garantir os anseios dessa classe burguesa ascendente. Para Marx e Engels, essas classes exploradores e explorados são classes antagônicas, não só no Estado moderno, mas ao longo da história, e que são classes antagônicas e que estão submetidas a uma lógica de convivência em que há uma contradição insolúvel. Nunca vai existir um momento em que as classes concordem que está bom para ambos os lados, porque há, de um lado, uma classe dominante ou uma classe burguesa dentro da lógica marxista, que quer dominar, quer explorar e quer extrair o máximo que pode dessa outra classe, ao mesmo tempo em que essa outra classe resiste o quanto pode e cada vez mais quer ser menos explorada, seja a partir de aumentos salariais, reduções de jornadas de trabalho, com mais direitos trabalhistas, enfim, e portanto essa contradição é insolúvel. Na lógica de Marx, essa lei histórica que tem se repetido só vai acabar a partir do momento em que a classe trabalhadora não seja uma classe que não tenha voz, mas seja ela mesma a classe que toma o Estado para si. Então, ao invés de nós termos uma pequena elite que governa e determina como serão as instituições e garante uma ordem exploradora ou de potencial exploração de uma classe em relação à outra, dentro da perspectiva marxista, nós precisamos ter uma visão negativa em relação ao Estado, isto é, acabar com o Estado. E isso, dentro da perspectiva marxista, só aconteceria a partir do momento em que a classe trabalhadora assumisse o poder e a partir daí instituísse, por um período curto, uma ditadura do proletariado, como é chamada a expressão, como se diz, e que com essa ditadura do proletariado, pouco a pouco seria possível se pensar e se realizar e se materializar o fim do próprio Estado, com uma sociedade, ao final, saindo dessa dinâmica socialista para o que ele pensava dentro de uma perspectiva utópica, dentro da lógica do comunismo, em que tudo seria de todos, e talvez aí se aproximando um pouco daquela lógica do Jean-Jacques Rousseau, que o ser humano seria um bom selvagem, seria cooperativo no seu estado natural e que seria capaz de viver em um mundo talvez sem fronteiras, em um mundo melhor. Há gente que defende essa possibilidade até hoje, há gente que nega isso e que diz que não é da natureza do ser humano, e mais uma vez aqui nós estamos diante daquela reflexão que chegamos a fazer em sala de aula, de que há pessoas que pensam que o ser humano, por natureza, é um pouco mais egoísta, há outras que pensam que o ser humano é um pouco mais cooperativo, enfim, dentro da estrutura dialética, dentro do pensamento marxista, seria possível superar a lógica de um Estado, até mesmo falando-se em um fim do Estado e o estabelecimento, em longo prazo, de uma ideia comunista. Então, gente, é isso. A lógica da visão negativa do Marx e do Engels é essa projeção, é essa visão a respeito da possibilidade ou até mesmo da necessidade para os autores do fim do Estado. E com isso vamos acabar essa aula de hoje, para que na próxima aula a gente entre dentro da dinâmica da segunda versão do Estado moderno, que é o liberalismo, que é o Estado liberal do John Locke, como a gente vai ver com calma na sequência. Espero que vocês tenham conseguido, a partir dessa fala e a partir da leitura do livro, algo que é indispensável, gente. Nesse momento é importante que vocês sigam estudando por conta própria, dentro da possibilidade de cada um, de cada uma. Eu sei que tem gente com criança em casa, tem gente que não sabe como vai ficar a situação financeira em relação ao trabalho, que isso é muito difícil. Mas procurem estudar aquelas matérias com as quais vocês têm mais afinidade. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, podem entrar em contato comigo. E seria importante também, gente, como eu visualizo, que vocês façam um fichamento de cada capítulo para que vocês vão se organizando, já que essa aula, espero que vocês tenham compreendido um pouco do que acontece nesse período de transição, mas nada substitui que vocês leiam, que vocês escrevam e que vocês façam esquemas, não só esquemas mentais, mas esquemas físicos, materiais, para que vocês possam acessar e auxiliar vocês nos estudos. Eu tenho pensado, gente, que talvez uma das formas de avaliação que nós teremos para esse semestre, já que o nosso debate ele fica impossibilitado, que era a nossa previsão a partir do plano de aula,
de substituir por um caderno de fichamentos, no qual vocês vão escrever aí algumas páginas a respeito de cada capítulo, a respeito de cada aula que nós vamos fazendo nesse formato virtual, e ao final vocês me entregam lá, cada qual com o seu, para que a gente possa ter também uma forma de avaliação. Repito, gente, não quero que vocês se sintam também extremamente pressionados, mas é importante que a gente não deixe os estudos completamente de lado. Então eu sei que às vezes a gente não está com cabeça para estudar, e também por isso é que eu optei por realizar essas aulas em formato de vídeo, porque assim cada qual pode ver no seu tempo, pode ver no seu ritmo, e talvez aqueles que tenham já uma percepção um pouco mais aguçada possam assistir o vídeo talvez até em uma velocidade um pouco mais veloz, possam colocar ali 1.25, 1,5 ou até 2 vezes. Acho que ficaria bem rápido, né, de visualizar dessa forma, mas caso alguém se sinta mais à vontade em fazer dessa forma, também fica aí essa possibilidade. Espero que vocês possam me dar um feedback, pessoal, a respeito dessa aula, se gostaram, se não, se acham que esse formato pode funcionar. Não sei se eu fui muito rápido, se eu falei demais, se eu falei de menos, o que vocês acham? Isso aí também é importante para mim, que vocês me deem esse retorno para que eu saiba como seguir gravando as próximas aulas. E na quarta-feira teremos então a nossa aula de Teoria Geral do Direito, que será aquele capítulo sequente do livro do Norberto Bobbio, da Teoria da Norma Jurídica, acho que é o capítulo 4, se não me engano, mas isso conforme o plano de aula ali, conforme a nossa última aula. Então tá, gente. Espero que vocês fiquem bem, fiquem tranquilos, dentro do possível. Qualquer coisa, entre em contato comigo. E quem assistiu o vídeo todo, obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Até logo.